Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje eu vou mostrar para vocês uma das formas de resolver a Sprint 4, que se tratava de utilizar timers para gerar a base de tempo. Recapitulando, o problema da Sprint era para vocês configurarem um timer para contar de 1 em 1 milissegundo e você utilizar essa nova base de tempo para substituir todos os delays aí do seu código. Além disso, você ainda iria utilizar essa informação de tempo para implementar um sensor de batimento cardíaco. Os requisitos são esses: configurar um timer para ele estourar a cada 1 milissegundo, criar uma variável que vai ser incrementada a cada 1 milissegundo para armazenar o tempo que foi decorrido em milissegundos, utilizar essa variável para fazer a animação dos LEDs. E a questão do batimento, bom, a gente iria utilizar uma fonte de sinal de onda quadrada para simular aí um sensor de batimento. Queria gerar uma onda variando de 0,33 Hz até 3,33, que seria o equivalente aí a 20 batimentos por minuto e 200 batimentos por minuto, considerando que cada batimento vai ser representado por uma borda de subida. Aquela mesma variável tempo ms vai ser utilizada para medir o tempo entre duas bordas e a partir daí converter para BPM. E por fim, essa nova informação vai ser apresentada aqui no LCD. A montagem está praticamente igual à da outra Sprint, somente com a figura aqui do sensor de frequência cardíaca que eu conectei no pino D1. Então vamos lá para o código. Então os inclusos de sempre. Iniciando aqui embaixo pelo main, onde inicialmente eu faço as configurações de GPIO. A porta B configurei como saída, tá ligado os LEDs. A porta D, ela tá quase toda como entrada, menos o D0 que eu configurei com saída, para visualizar aqui a frequência de disparo do timer através desse medidor de frequência. E onde era a entrada, habilitei aqui os pull-ups. Das interrupções externas, bom, a interrupção 0 e a interrupção 1, mantive a mesma coisa da outra Sprint, elas estão aqui. E a diferença agora é que eu vou usar uma interrupção do tipo pin change para capturar justamente o sensor de batimento. Voltando aqui para a aula de interrupções, qualquer pino desse micro pode ser utilizado como uma fonte de interrupção do tipo pin change. Os pinos PD2 e PD3 são os específicos da interrupção 0 e a interrupção 1, mas a interrupção do tipo pin change pode ser para qualquer um dos pinos do micro. Eles estão agrupados aqui em 3 portas. Como eu conectei o sensor no PD1, então eu vou utilizar a interrupção PCInt2, pin change interrupção 2, que ela vai ser disparada quando ocorrer uma mudança em qualquer pino da porta D. Voltando aqui para o código, é nesse registrador aqui que eu faço essa seleção. PCInt2 da porta D, basta colocar 1 nesse bit aqui, que é o que eu faço aqui. Porém, eu estou interessado que essa interrupção seja disparada somente no pino PD1. Daí dá para usar esse registrador aqui de máscara para selecionar somente o pino PD1 como uma fonte de interrupção, que nesse caso aqui é o PCInt17, esse bit aqui, que se você olhar no mapa de pinos, ele é equivalente ao PD1. Foi o que eu fiz aqui, habilitei só o PD1 como fonte de interrupção. Então sempre que ocorrer uma borda de subida ou de descida no pino PD1, essa interrupção aqui vai ser disparada e a gente vai calcular o tempo entre as interrupções. E para finalizar, aqui está a configuração do timer 0 para gerar uma interrupção a cada 1 milissegundo. O primeiro registrador eu habilito o modo. A gente já viu o modo normal e o modo CTC. Eu vou utilizar o modo CTC. Então esses dois últimos bits aqui vai ser 1, 0. Se eu olhar aqui é exatamente o que eu fiz. E no registrador B é onde eu configuro o Prescale. Eu tenho essas opções aqui de Prescale, que vai depender exatamente do valor de contagem que eu quero chegar. Além disso, estava o último bit que sobrou lá da tabela anterior. Esse bit aqui é para completar essa tabela, que também está em 0. E o Prescale que eu escolhi foi 64. Isso vai dar 1, 1.
que é o que está aqui. Então, com esse prescale de 64 e o registrador de comparação 249, eu chego exatamente em 1 milissegundo, porque lembrando aí, a periodicidade da interrupção, ela vai ser o valor do prescale vezes o valor de comparação mais 1, dividido pela frequência de operação aí do micro. Isso vai dar exatamente 1 milissegundo. Percebam que as opções aqui não são infinitas, elas são limitadas, porque o prescale eu só tenho 5 opções, e esse registrador de comparação ele é de 8 bits, então eu só consigo colocar valores aqui de 0 até 255. Então, fazendo a combinação aqui, variando esses dois itens, já que a frequência de operação está fixa, a gente consegue algumas possibilidades aqui de estouro em 1 milissegundo, é uma opção viável. Para ter mais opções aqui, bom, eu posso utilizar o TC1, que ele é de 16 bits, e isso iria me dar mais flexibilidade nesse número aqui, que ele vai passar para 65.000. Percebam que o valor máximo que o TC0 conta, ele é o prescale máximo, que é 1024, e o valor de comparação máximo, que é 255. Então o T máximo aqui seria 1024 vezes 255 mais 1. Lembrando aí que é uma contagem de 0 até 255. Isso dá 256 coisas, por isso esse mais 1. Isso tudo dividido por 16 mega. Que vai dar 1024 vezes 256 dividido por 16, aproximadamente 16 milissegundos. Tempo de contagem máximo aqui é 16 mais ou menos aí milissegundos. Então o que é que eu faço para executar uma tarefa periódica se ela tiver mais do que 16 milissegundos? Uma opção novamente é utilizar o TC1, só que mesmo TC1, essa conta aqui ainda é limitada. Seria aqui 2 elevado a 16 vezes 1024 dividido por 16 mega. Ou seja, consegue contar até 4 segundos. Ainda é bem pouco. Se eu quiser executar uma tarefa a cada 10 segundos, por exemplo, não daria para disparar puramente por hardware. Por isso que nessa tarefa aqui, eu propus que vocês resolvessem isso por software, utilizando a base de tempo de 1 milissegundo. E esse código aqui configura o timer para que ele possa gerar uma interrupção a cada 1 milissegundo. E o que é que eu estou fazendo a cada 1 milissegundo? Vindo aqui em cima, aqui estão as interrupções externas, aqui. A cada 1 milissegundo, quando isso aqui for disparado, eu estou incrementando essa variável tempo ms, e essa variável, mais uma vez, vai guardar o tempo em milissegundos que se passou desde que eu liguei a placa. A cada 1 milissegundo eu incremento, e bem aqui é que está a jogada para gerar os disparos periódicos. Como eu expliquei no vídeo anterior, eu optei aqui por uma estratégia de timers, que eu basicamente vejo se o tempo que se passou é um múltiplo da periodicidade que eu quero atingir. Então, criei um flag aqui em cima, flag 200 milissegundos, que ele vai passar para valor 1 a cada 200 milissegundos. Ou seja, quando o resto dessa operação aqui for 0, quer dizer que ele é um múltiplo de 200, e eu seto o flag para 1. E faço a mesma coisa com um outro flag, que é o tempo entre as transições dos LEDs. Essa foi a solução que eu pensei aqui para resolver esse problema. Então, cada vez que o tempo que se passou for um múltiplo
do tempo que eu preciso esperar entre o acendimento de um LED e outro, que é justamente esse aqui que a gente calculou na aula passada, eu seto o flag para 1. E aqui embaixo, na função de animação do LED, que eu já expliquei na outra aula, eu simplesmente recebo esse flag aqui por referência. Eu estou chamando essa função lá no main, tá aqui, estou passando esse flag. E bem aqui eu só testo se o flag é 0 ou 1. Se o flag for 1, quer dizer que se passou exatamente o tempo que eu preciso entre o acendimento de um LED e outro, e eu faço a atualização do valor do LED. Essa lógica aqui da atualização eu já mostrei lá no outro sprint. Caso a condição seja verdadeira, eu faço essa atualização e em seguida zero o flag para que ele não entre mais aqui, a não ser quando tenha se passado novamente o tempo. E aqui em cima, chegue no próximo múltiplo aqui no tempo ms. Com isso aqui eu substituí o delay que estava aqui na animação da barra. E eu também incluí aqui um tempinho de 200 milissegundos para plotar as informações no LCD. Antes de mostrar como plotar, vamos ver qual foi a lógica que eu utilizei para medir o tempo, para estimar os BPMs. Bom, aqui em cima do código está a interrupção externa que estava ligado, botão de mais, botão de menos, e bem aqui, ó, está a interrupção que a gente configurou e ela está sendo disparada cada vez que ocorre uma borda ou de subida ou de descida no pino D1. E a lógica aqui é super simples. Vamos imaginar que a onda quadrada gerada é isso aqui. Eu estou interessado em medir o tempo entre duas bordas de subida, que eu defini que o batimento acontecia exatamente na borda de subida. Então, se de alguma forma eu conseguir medir o tempo daqui para cá, em minutos, invertendo isso, vai dar batimentos por minuto. Só que essa interrupção aqui, de pin change, ela é disparada na subida e na descida. Então, na descida também ocorre aqui um disparo. E o que eu vou fazer é efetivamente medir o tempo daqui para cá. Depois eu multiplico por 2 para encontrar daqui até aqui. Você podia fazer isso de várias formas. O jeito que eu implementei foi o seguinte. Eu criei uma variável que ela vai receber o tempo anterior da transição anterior. Então, sabendo o tempo que está bem aqui, vou chamar de tempo anterior aqui, e o tempo atual, esse menos esse vai me dar o tempo decorrido. E foi justamente o que eu fiz aqui. Eu estou usando essa variável tempo ms, que eu estou incrementando lá, e criei uma variável estática aqui, tempo ms, frequência cardíaca anterior. Sempre que ocorre uma transição, eu calculo a frequência cardíaca, depois eu digo que tempo anterior vai ser atualizado com o tempo atual. Então, nesse ponto aqui, bem aqui nesse ponto aqui, por exemplo, assim que eu calculei a frequência anterior, eu disse que tempo anterior estava recebendo o tempo atual. Preenchi esse valor aqui. Quando eu estiver na próxima chamada, bem aqui na outra borda, o cálculo do tempo eu vou fazer da seguinte forma. Vou chamar aqui de ΔT. Esse ΔT aqui vai ser igual ao tempo atual menos tempo anterior, que em termos de variáveis é isso aqui, tempo em milissegundo menos a variável que eu tinha. Bom, na verdade isso aqui vai ser a metade, né? Então ainda tenho que multiplicar por 2 para dar exatamente o delta. Foi o que eu fiz aqui. E percebam que isso aqui
está em milissegundos. Essa aqui é a unidade. Para passar isso aqui para segundos, eu divido por 1000. E para passar isso aqui para minuto, eu divido novamente por 60. Então agora o novo ΔT em minutos vai ser igual ao ΔT anterior que eu tinha em milissegundos, dividido por 60.000. Só que o problema de fato não era para medir o período, mas sim a frequência de batimento, que eu pedi que fosse calculada em BPM, que é batimento por minuto. Se a gente já tem o tempo que um batimento demora para acontecer em minutos, então a frequência vai ser o inverso disso. Vai ser aqui 60.000 dividido por ΔT. E ΔT quem é? T menos T anterior vezes 2. Exatamente essa fórmula aqui que eu usei nesse ponto aqui do código e calculei aí em uma linha só a frequência. Daí passando aqui o código, como eu disse, eu estou chamando essa frequência de animação do LCD a cada 200 milissegundos, isso por praticidade. Então ela recebe aqui embaixo o flag de 200 milissegundos e está aqui no while. Essas duas funções aqui vão ficar sendo chamadas aqui continuamente e quando os flags forem satisfeitos, elas executam o código devido. A gente tem dois parâmetros para mostrar, que foram os que eu passei aqui para a função de anime LCD, que é a frequência de respiração, frequência cardíaca. Eu estou criando duas strings e aqui embaixo eu faço o procedimento para plotar, que é limpar o LCD, mover o cursor para onde eu quero, converter as variáveis para string utilizando sprintf, movimento o cursor para onde eu quero e ploto com o tamanho que eu quero. Nesse caso eu plotei o valor com tamanho 2 e a legenda com tamanho 1. E no final eu zero o flag para que ele pare de plotar e só plote quando se passarem novamente 200 milissegundos. Esse era o código. Vamos revisar de novo aqui rapidamente. Configuração de GPIO, configuração das interrupções, configuração da interrupção do tipo pin change e por último configurei o timer para disparar a cada 1 milissegundo. Aqui no while estou chamando duas funções, uma para animar os LEDs e a outra para plotar no LCD. Ambas recebem flags como argumento que vão ser verdadeiros com periodicidades diferentes. A animação a cada 200 milissegundos e a animação do LED vai ser em função da frequência de respiração que eu escolher. Aqui em cima tem algumas variáveis globais para passar os valores entre as interrupções. Protótipo das duas funções. E as funções de tratamento de interrupção. Interrupção externa 0, botão de aumentar a frequência, botão de diminuir na interrupção 1. No pin change está aquela história lá da medição do tempo. Eu meço a diferença entre o tempo atual e o tempo anterior. Converto para minuto, inverto isso, vai dar a frequência em BPM. O tempo está sendo contado aqui através dessa variável. Está armazenando em milissegundos o tempo que se passou. E com essas duas comparações aqui, eu seto os flags a cada 200 milissegundos. E a cada tempo necessário para uma mudança de LED. Aqui embaixo estão as duas funções, a de animação dos LEDs, vai ocorrer quando o flag for verdadeiro, e a de animação do LCD, que também vai ocorrer quando o seu respectivo flag for verdadeiro. A simulação vocês já viram,
Aqui eu continuo aumentando, diminuindo o valor da frequência, né? Se eu colocar aqui no máximo, fica mais rápido. Vai variar aqui a cada 2 segundos, mais ou menos. E aqui está o sensor de frequência cardíaca. Basta mudar aqui uma propriedade dele. Vamos colocar aqui no mínimo. 0,33 é equivalente a 20 batimentos. 1 Hz, por exemplo, é equivalente a 60. 3,33 é o máximo, que são 200 BPM. Era isso por hoje. Até mais, pessoal.